Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 47. Observando o fluxo se contorcer. Aviendha lutava nas encostas do vale de Takandar, tentando evitar o escudo do espírito que Graendal tentava colocar no lugar. Uma trama, como renda, desafiava suas tentativas de alcançar o poder único. Com os pés arruinados, ela não conseguia ficar de pé. Deitou-se, sentindo dores, mal conseguindo se mover. Ela lutou contra isso, mas por pouco. A renegada encostou-se às rochas da saliência, como vinha fazendo há algum tempo, resmungando para si mesma. Seu flanco sangrava em um vermelho vivo. Abaixo deles, no vale, a batalha se desenrolava. Uma névoa branca prateada cobria os mortos e alguns dos vivos. Aviendha tentou rastejar em direção ao seu portal. Este estava aberto, imóvel, e através dele ela podia ver o fundo do vale. Algo devia ter atraído Katsuane e os outros para longe. Ou isso, ou Aviendha havia construído o portal para o lugar errado. O brilho de Saidar envolveu Graendal novamente. Mais tramas. Aviendha as rompeu, mas elas atrasaram seu avanço em direção ao portal. Graendal gemeu e se endireitou. Cambaleou na direção de Aviendha, embora a mulher parecesse atordoada pela perda de sangue. Aviendha pouco podia fazer para se defender, fraca como estava pela perda de sangue. Ela estava indefesa. Exceto a caverna como seu portal, aquela que ela havia amarrado. Ainda estava pendurada lá, mantendo o portal aberto. Tramas tecidas. Cuidadosamente hesitante, mas desesperada, Aviendha estendeu a mão mentalmente e soltou um dos fios do portal. Ela conseguiu. O fluxo estremeceu e desapareceu. Era algo que os Aiel faziam, mas algo que as Aes Sedai consideravam terrivelmente perigoso. Os resultados podiam ser imprevisíveis. Uma explosão, uma pequena chuva de faíscas. Aviendha poderia acabar imobilizada. Ou talvez uma grande explosão causaria uma devastação. Isso seria ótimo para ela. Se ela derrubasse um dos renegados ao seu lado, seria uma morte maravilhosa. Ela tinha que tentar. Graendal parou perto de Aviendha e resmungou para si mesma, com os olhos fechados. Então a mulher abriu os olhos e começou a tecer outra trama. Compulsão. Aviendha acelerou, puxando 2, 3, meia dúzia de fios do portal. Quase. O que você está fazendo? Perguntou Graendal. Aviendha acelerou o passo e, na pressa, pegou o fio errado. Ela congelou, observando o fluxo se contorcer, despertando os outros que estavam perto dele. Graendal sibilou e começou a aplicar a compulsão em Aviendha. O portal explodiu em um clarão de luz e calor. Shaizan tomou o campo de batalha, sua névoa atravessando os lobos e homens que pensavam em barrar seu caminho até Altor. Sim, Altor. Aquele que ele mataria, destruiria e com o qual se banquetearia. Sim, Altor. Algo tremeu em um canto de seus sentidos. Shaizan hesitou, franzindo a testa para si mesmo. O que havia de errado ali? Um pedaço dele havia parado de sentir. O que era isso? Ele correu seu corpo físico pelo chão através da névoa. Sangue escorria de seus dedos, esfolado pela adaga que carregava, a semente maravilhosa, o último resquício de seu antigo eu. Ele encontrou um cadáver, um que suas névoas haviam matado. Shaizan franziu a testa e se abaixou. Aquele corpo parecia familiar. A mão do cadáver se ergueu e agarrou Shaizan pela garganta. Ele ofegou, debatendo-se, enquanto o cadáver abria o olho. Há uma coisa estranha sobre doenças que ouvi uma vez, Fine, sussurrou Matrin Calton. Depois que você pega uma doença e sobrevive, não pode pegá-la novamente. Shaizan se debateu, em pânico. Não era assim que um encontro com um velho amigo deveria ser. Ele agarrou a mão que o segurava, então percebeu, horrorizado, que havia deixado cair a adaga. Calton o puxou para baixo, jogando-o no chão. Shaizan chamou seus drones. Tarde demais. Devagar demais. Vim devolver seu presente, Mordet, sussurrou Calton. Considero nossa dívida totalmente paga. Calton cravou a adaga bem entre as costelas, no coração de Shaizan. Preso àquela lamentável forma mortal, Mordet gritou. Padanfain uivou e sentiu a carne derreter dos ossos. As névoas tremeram, começaram a rodopiar e a chacoalhar. Juntos eles morreram.
Perrin voltou ao sonho do lobo e encontrou Gaul ao rastrear o cheiro de sangue. Ele odiara deixar Mate com Machadar, mas estava confiante, pelo olhar que Mate lhe lançara após a queda, de que seu amigo sobreviveria à névoa e sabia o que estava fazendo. Gaul havia se escondido bem, enfiado-se em uma fenda na rocha logo do lado de fora do Poço da Perdição. Gaul ainda carregava uma lança e havia escurecido suas roupas para combinar com as rochas ao redor. Ele estava cochilando quando Perrin o encontrou. Gaul não só estava ferido, como também estivera no sonho do lobo por tempo demais. Se Perrin sentia uma exaustão dolorosa, devia ser pior para Gaul. Venha, gaulês, disse Perrin, ajudando-o a sair das rochas. Gaul parecia atordoado. Ninguém passou por mim, murmurou. Eu observei, Perrin Aibara. O cara a carne está seguro. Você se saiu bem, meu amigo, respondeu Perrin. Melhor do que qualquer um poderia esperar. Você tem muita honra. Gaul sorriu enquanto se apoiava no ombro de Perrin. Eu me preocupei. Quando os lobos desapareceram, eu me preocupei. Eles continuam lutando no mundo desperto. Perrin sentiu a necessidade de retornar. Encontrar Gaul fizera parte disso, mas havia algo mais, um impulso que ele não conseguia explicar. Esperem, disse Perrin, agarrando Gaul pela cintura. Ele os levou para o campo de Merrilor, depois os tirou do sonho do lobo e apareceu no centro do acampamento dos dois rios. Todos imediatamente se fixaram em Perrin, e os gritos aumentaram. Luz, Perrin, disse um homem próximo. Grade correu, com olheiras profundas. Quase te queimei, Lorde Olhos Dourados. Como você apareceu assim? Perrin balançou a cabeça, colocando Gaul no chão. Grade observou o ferimento na lateral do corpo do homem e chamou uma das Aes Sedai para cuidar da cura. Eles se movimentaram, alguns dos homens de dois rios anunciando que Lorde Olhos Dourados havia retornado. Faile. Faile esteve aqui em Merrilor com chifre. Tenho que encontrá-la. Rand estava sozinho, desprotegido no sonho do lobo. Queime, não importa, pensou Perrin. Se eu perder Faile. Se Rand morresse, perderia Faile. E tudo mais. Ainda havia renegados por aí. Perrin hesitou. Ele tinha que ir procurá-la, não é? Não era esse o seu dever, como marido dela. Alguém mais não poderia cuidar de Rand. Mas, se não ele, então quem? Embora isso tenha dilacerado, Perrin buscou o sonho do lobo uma última vez. Moridin levantou Calandor do chão. Ele rompeu em uma luz com poder único. Rand cambaleou para longe, levando a mão dolorida ao peito. Moridin riu, erguendo a arma bem alto. Você é meu, Leosterin. Você finalmente é meu. Eu. Sua voz se perdeu, então olhou para a espada, talvez com admiração. Ela pode amplificar o poder verdadeiro. Um poder verdadeiro sangreal. Como? Por quê? Ele riu mais alto. Um turbilhão se formou ao redor deles. Canalizar o poder verdadeiro é a morte aqui, Elan, gritou Rand. Vai te queimar até virar cinzas. É o esquecimento, gritou Moridin. Eu conhecerei essa libertação, Leosterin. Levarei você comigo. O brilho da espada adquiriu um tom vermelho intenso. Rand podia sentir o poder emanando de Moridin enquanto absorvia o poder verdadeiro. Esta era a parte mais perigosa do plano. Minha havia descoberto. Calandor tinha tantas falhas, falhas tão incríveis. Criado para que um homem que o usasse precisasse de mulheres para controlá-lo. Criado para que, se Rand usasse, outros pudessem tomá-lo. Por que Rand precisaria de uma arma com tais falhas? Por que as profecias a mencionavam tanto? Um sangreal para o poder verdadeiro. Por que ele precisaria de uma coisa dessas? A resposta foi tão simples. Agora! Gritou Rand. Ninaeve e Moiraine canalizaram juntas, explorando a falha em Calandor enquanto Moridin tentava usá-la contra Rand. O vento soprava forte no túnel. O chão tremeu, e Moridin gritou, com os olhos arregalados. Eles assumiram o controle dele. Calandor era falho. Qualquer homem que usasse poderia ser forçado a se conectar com mulheres, a ser colocado sob o controle delas. Uma armadilha, e uma que ele usou em Moridin. Vamos nos unir. Rand ordenou. Elas o alimentaram com isso. Poder. Saidar das mulheres. O poder verdadeiro de Moridin. Saidin de Rand. A canalização do poder verdadeiro por Moridin aqui ameaçou destruir todos eles, mas eles amorteceram isso com Saidin e Saidar, então direcionaram todos os três para o escuro.
Rand atravessou a escuridão ali e criou um canal de luz e escuridão, voltando a própria essência dos escuros contra ele. Rand sentia o escuro além, sua imensidão. Espaço, tamanho, tempo. Rand entendia como essas coisas podiam ser irrelevantes agora. Com um berro, 3 poderes percorrendo, sangue escorrendo pelo seu lado, o dragão renascido levantou uma mão de poder e agarrou o escuro através do furo, como um homem tentando alcançar a água para pegar o prêmio no fundo do rio. O tenebroso tentou recuar, mas a garra de Rand estava envolta pelo poder verdadeiro. O inimigo não conseguiu contaminar Sain novamente. O tenebroso tentou retirar o poder verdadeiro de Moridin, mas o conduto fluía livremente demais, com força demais para ser fechado agora. Até mesmo para o próprio Shaitan. Foi assim que Rand usou a própria essência do tenebroso, canalizada em toda a sua força. Ele segurou o tenebroso com força, como uma pomba nas garras de um falcão. E a luz explodiu dele.